E hoje, pessoal, vamos falar a respeito do novo emulador de PlayStation 2 que chegou na Play Store, que tem o nome MyPS2. Vou dar para vocês as minhas impressões a respeito do aplicativo e tentar entender de onde que surgiu este novo projeto que apareceu do nada, criado por um coreano, beleza? Mas antes, ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e no carrinho adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar é muito fácil, basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. E aqui tá a página, gente, do projeto na Play Store, né? MyPS2, podem ver que já tá com nota 4.8, já teve mais de 10 mil pessoas aí utilizando o app. Aqui a gente tem algumas fotos, né? Tem uma interface muito simples comparado ao Eder SX2, por exemplo, né? E é dito o seguinte, mas MyPS2 é um emulador de jogo portado para Android e não inclui arquivos ISO. Depois de executar o aplicativo, clique no botão da pasta na parte inferior para inserir, né, os arquivos da pasta game e aproveitar. O jogo já tem muitas avaliações aqui, né? Como eu falei para vocês. A nota 4.8, parece que o pessoal está gostando, né? Se você clicar aqui na publicadora, né, vocês vão ver que esta empresa aqui, né, que podem ver que por ordem de lançamento, as primeiras coisas foram lançadas foram em aplicativos voltados para vigilância, né, controles de câmera de vigilância. Ele também lançou uma versão do MAME e também do PPSSPP e agora do PS2. Tá uma coisa totalmente do nada, tá do nada mesmo. E eu fui dar uma olhadinha aqui, ó, na parte de política de privacidade, né? É dito que o aplicativo, gente, ele não recolhe nenhum dado, né? Ou seja, não é igual o Damon PS2, por exemplo, tá? Ele é totalmente safe nesse sentido. Fizeram uma varredura também e não encontraram nenhum malware ou algo que possa danificar o seu aparelho, né? E ele é publicado, gente, por essa empresa aqui, ó, chamada de EA Friends, que é esta aqui. É empresa coreana, né? Eu achei bem genérico, para falar a verdade, o site e tudo mais, mas ela é publicada por esta empresa de forma específica, tá? Aqui na parte da Play Store, quando a gente olha no navegador, tá? Não dá para ver algumas informações que o desenvolvedor colocou aqui, tá? Eu vou colocar um print aí na tela para vocês, tá? Mas é dito o seguinte, gente, que ele usou como base, tá, o PCSX2 na sua versão 1.7.23.10, tá? Ele deixa bem explícito isso, tá? Vocês podem ver que o PCSX2 nesta versão data aí da terça-feira, né, dia 1º de fevereiro de 2022, né? Ou seja, uma versão já bem antiga do PCSX2, e ele também utiliza o Eder SX2 para isso, né, como base para moldar o aplicativo. No caso, ele utiliza este fork aqui, ó, do Eder SX2, na época que teve um vazamento de código, porém não é o código fonte completo, né? Aqui você consegue recriar o Eder SX2, compilar ele novamente, tá? E a partir daí, por exemplo, você pode criar o Nether SX2, ou seja, ele utilizou essas duas versões, tá? O PCSX2 antigo e o Eder SX2, esse fork específico aqui para você ter a habilidade de compilar ele para Android. Uma coisa que eu achei muito estranha, gente, eu fui verificar aqui, né, e eu anunciei para vocês o fim do Eder SX2 no dia 4 de janeiro de 2023, né, e ele utilizou uma versão antiga do PCSX2 como base, né, eu falei lá de fevereiro de 2022, aí o Eder SX2 só terminou em fevereiro de 2023, eu não sei porque houve essa discrepância, né, ele poderia ter usado uma versão mais recente ou até mesmo a mais recente da época que ele colocou isso aqui na Play Store, que faz alguns dias, tá, né, bem recente mesmo. Outra coisa interessante de se ver, este aqui é o GitHub, tá, do responsável pelo projeto, chamado aí de Pontos 2024, né? Podem ver que ele entrou no GitHub, criou essa conta neste mês de maio mesmo, ou seja, tudo criado para lançar esse aplicativo, né? Os últimos commits foram nas últimas semanas, aí no dia 16 de maio, né, basicamente criando o projeto em si, compilando e tudo mais. E aqui, ó, nós temos duas issues abertas, né? Esta aqui é interessante. Um usuário perguntou, né, se o código era seguro e tudo mais. E aqui a gente tem uma explicação do desenvolvedor. Ele é coreano, tá? E ele usa aqui o Google Tradutor. De Android, o projeto do Android, né, foi utilizado para o MyPS2 e somente a parte de interface de usuário
foi excluída, no caso, a parte de Java relacionada à interface de usuário, todo o código relacionado ao UI, né, que não fazia parte do header SX2, no caso você podia modificar ele, você não pode modificar o recompilador e coisas do tipo, mas a interface de usuário em si é algo possível, né? Se você tem interesse na fonte do PC SX2, você pode baixá-la e criar a partir do Android Studio, né? E vocês podem ver que ele deixa bem específico, ó, versão 1.7.23.10, né, que eu falei para vocês também o repositório lá do header, né? E ele diz o seguinte, que a razão dele ter criado o aplicativo MyPS2 foi porque ele queria jogar os jogos aplicando a interface do desenvolvedor, na interface de usuário. O aplicativo é grátis e não tem anúncio, né? Dá a entender que ele somente colocou o aplicativo, né, para ele ter uma maior liberdade com a interface do usuário ou algo do tipo. Parece que ele só quis trocar a interface de usuário. E outra coisa também preocupante, gente, é que ele não tem, no caso ele tem já adicionado a BIOS, tá? No caso está embutido ali no projeto, não sei se está no código, pela pasta do arquivo ali eu não consegui ver nada, eu acho pouco provável que ele tenha feito uma BIOS usando emulação de alto nível igual o Play, tá, para o PC S2, porque ele não tem originalmente, né? Então isso é um ponto preocupante aí que pode, né, levar à queda dele na Play Store ou algo do tipo. E foi colocada outra pergunta aqui, gente, há 17 horas atrás, perguntando por que a API Vulkan foi removida do source, né, do código do PC SX2, tem algum problema com ela, né? Ou seja, levanta dúvidas do porquê ele fez isso, né? O que é bem estranho mesmo. Mas os motivos, né, as razões são bem estranhas, né? Como eu falei para vocês, eles tiveram todo o trabalho, né, de colocar o aplicativo na Play Store, sujeito a revisão, né, e coisa do tipo pelo Google, né, simplesmente para você ter a possibilidade de jogar com uma interface de usuário diferente e você não tem nenhum retorno com isso, né? Você está colocando o aplicativo ali, você não tem nenhum retorno, você não tem nenhum lucro, não tem nada, ainda mais que foi uma empresa, né, a publicante. Outra coisa, gente, esse aqui é o canal, tá, do responsável pelo projeto, né, que tá aqui o pontos 2, quando você, dentro do aplicativo, né, você tem ali tipo umas explicações que leva para este vídeo, né, ensinando você a utilizar ele, e vocês podem ver que o mesmo canal é utilizado para os aplicativos lançados anteriormente por esta empresa, né, ou pela pessoa, a gente não sabe ao certo. Podem ver aqui, ó, os aplicativos de CCTV, o MAME e o PSP, ou seja, ele usa como repositório meio que para divulgar ou para ensinar as pessoas, né, a utilizarem os seus aplicativos. Mas esse canal aqui, gente, ele data de 2012, cadê aqui, 2012, ó, 30 de julho de 2012, e ele é novamente, ó, aqui da Coreia do Sul. E falando, gente, propriamente do aplicativo, aqui nós temos ele, logo de cara você percebe que ele tem uma interface de usuário muito simples, muito bem simples mesmo em relação ao PC SX2 e principalmente ao header, né? A gente tem aqui um botãozinho chamado I, onde a gente consegue ver política de privacidade e também o guiazinho que está naquele canal que eu mostrei para vocês. A gente clicar aqui na pastinha, a gente tem uma coisa que é o gerenciador de arquivos e é possível que você utilize FTP para acessar arquivos dos jogos, tá? O que é muito doido, tá? Uma função, querendo ou não, exclusiva aqui. Tem acesso até ao navegador a partir aqui da interface de usuário, tá? O que é bem peculiar, né? Se a gente clicar, por exemplo, para executar algum jogo, vocês podem ver logo de cara que o layout ele é bem diferente, né? O layout padrão, ele é bem diferente mesmo. Deixa eu diminuir aqui o som. Bem diferentão, né? Tá faltando botão. Se a gente vir aqui no settings, a gente tem de opção só isso aqui. A gente pode mudar os tipos de direcional e também os tipos de layout, tá? Mas podem ver, ó, tem um monte de variações, tá? Mas não dá aquela liberdade que a gente tem, por exemplo, no header, de mudar de lugar e tudo mais. Mas basicamente é isso que são os settings, em todas aquelas diversas opções de relacionadas à precisão, velocidade, hack de velocidade, tudo aquilo não está exposto no aplicativo, o que é bem estranho. Eu não sei o porquê ele optou por isso, tá? Em termos de performance, gente, os jogos funcionam muito bem, tá? Mas na real, eu ainda acho que é melhor utilizar o header SX2 ou o header mesmo, no caso aqui para Android, é o próprio header que a gente tem disponível. Aqui vocês podem ver, gente, o God of War, ó, rodando de boa, 60 quadros, tá? Não tem opção de aumentar a resolução, nem nada do tipo,
Tá? Então, se você principalmente tem um celular fraco, né, eu não recomendo, justamente pela falta, né, de várias opções ali que não foram expostas, né, que justamente ajudam, né, esse tipo de celular mais fraquinho conseguir um pouco mais de performance, né? Na própria descrição do aplicativo é dito que precisa de alto requerimento aí de hardware para poder funcionar. Aqui no meu estou usando o S20 FE, né, com Snapdragon 865, acho que é isso mesmo que ele tem, né? Ele está funcionando muito bem. Se a gente clicar aqui, ó, acho que em Back, deixa eu ver, tem uma opção de Save State que lembra muito a interface de usuário de Save State do PPSSPP. Vocês podem ver que lembra demais quando a gente pausa o jogo lá. Aí a gente pode sair o menu e basicamente é isso, gente. Esse aqui é o MyPS2. E pessoal, o MyPS2, né, um novo ar, um novo respiro aí depois de tanto tempo, né, tudo parado, tudo danado para emulação de PS2 no Android. Então eu não tenho ainda informação se o desenvolvedor pretende continuar e aprimorar o projeto ou simplesmente ele lançou essa versão e vai ficar por isso mesmo. A gente tem que esperar para ver, mas honestamente, tá, eu recomendo ainda que você use ou o Eder ou o Nether SX2, falando especificamente em Android. Lá você vai ter mais opções, vai ter mais correções de bugs, tá, e tudo que a gente tiver de mais atualizado, tá, mesmo ele estando atrasado ainda, principalmente o Nether ainda, que não lançou versão nova, vai estar à frente do MyPS2, tá? Então eu acho mais vantagem utilizar por lá. Qualquer novidade eu trago para vocês. Muito obrigado a todos e fui!